O meu referencial teórico é o da linguística cognitiva. A linguística cognitiva partilha com as correntes funcionalistas, de um modo geral, a ideia do pareamento entre forma e significado, né? Então, correntes funcionalistas, os modelos baseados no uso, né, o que vem sendo chamado atualmente de linguística funcional cognitiva, todas essas correntes compartilham essa premissa básica da relação entre forma e função, né, entre estrutura linguística e significado. E, no caso da linguística cognitiva, existe a proposta de uma semântica cognitiva, né, a partir de uma concepção não objetivista do significado. Então, o que vem a ser esse tipo de concepção? Né? Numa concepção objetivista, a ideia é que a estrutura linguística, as palavras, refletem o mundo. Então, que existe, na verdade, uma relação direta entre palavra e mundo. Na concepção cognitivista, não objetivista, a ideia é que essa relação seja mediada pela cognição, né? Então, processos cognitivos específicos de construção do significado. Então, a linguagem reflete o mundo, mas reflete o mundo a partir das nossas possibilidades cognitivas, que, inclusive, são ancoradas na nossa experiência sensório-motora. E esses processos cognitivos, então, aqui vão nos permitir ter uma determinada concepção e construir significado a partir do mundo. Bom, com relação à investigação das construções gramaticais, eu tenho feito essa investigação a partir de 3 vertentes interrelacionadas no âmbito da linguística cognitiva. A gramática de construções, né, que começa a partir, que tem como marco inicial o trabalho do Fillmore e colaboradores sobre as construções gramaticais com Let Alone, né, e, mais recentemente, os livros da Adele Goldberg. A outra vertente é a gramática cognitiva, né, baseada nos trabalhos, na proposta de semântica cognitiva do Langecker. E aqui eu citei 2 livros, mas existem vários outros trabalhos do Langecker em gramática cognitiva e com propostas, né, de uma semântica cognitiva. E também eu trabalho com a teoria dos espaços mentais, que foi proposta inicialmente por Fauconnier, desenvolvida um pouco mais em Fauconnier e Turner, e, mais recentemente, questões sobre subjetividade, subjetificação e intersubjetividade, que não são questões novas na linguística, mas elas têm sido abordadas com base no modelo dos espaços mentais. Então, eu tenho me baseado nos trabalhos de Sanders e Switzer, no meu próprio trabalho com a professora Eve Switzer, que foi o trabalho realizado durante o meu pós-doutorado, e o trabalho de Verhagen, em 2005, que é um livro em que ele trata de questões de intersubjetividade. Bom, então, com relação a essa vertente da gramática de construções, como eu já disse, a principal premissa é que as construções gramaticais são pareamentos de forma e significado. Isso também não é novo, né? Mas a ideia de construções gramaticais sempre ficou presa à noção de construções sintáticas. E a linguística cognitiva, mais especificamente os trabalhos da Adele Goldberg, partem da hipótese de que
construções gramaticais atuam em diferentes níveis de análise. Então, morfemas são pareamentos de forma e significado, itens lexicais, estruturas sintagmáticas, como sintagmas preposicionais, adjetivais, etc., sentenças simples e sentenças complexas, né? Então, todos esses constituintes, todos esses níveis de análise linguística seriam pareamentos de forma e significado. Mas, como eu já falei também, esse pareamento não é direto, né? Como diz o Fauconnier, as palavras não contêm significado, elas são pistas para a construção do significado. Então, a nossa tarefa é tentar detalhar de que forma as palavras fornecem essas pistas e como esses processos cognitivos, que são instruções advindas das palavras ou das construções, como esses processos cognitivos realmente funcionam. Com relação à gramática cognitiva, o Lengeker tem proposto uma série de construtos importantes para a explicação, né, dos processos de construção de significado. Então, eu coloquei alguns aqui, existem vários outros, mas nível de especificidade, por exemplo, né, é um desses construtos, porque, por exemplo, se eu quiser dizer eu vi um animal correndo na rua, eu posso falar desse animal de diferentes formas. Na verdade, isso é uma escolha, né, que eu vou estabelecer de nível de especificidade. Então, eu posso dizer, eu vi um animal, eu posso dizer que eu vi um cachorro, ou eu posso dizer que eu vi um Doberman correndo na rua, né? Na verdade, eu estou me referindo ao mesmo objeto, à mesma entidade no mundo, mas a partir de níveis de especificidades diferentes. A noção de proeminência também é importante, porque, em geral, as cenas acontecem no mundo simultaneamente. Então, numa cena, por exemplo, de compra e venda, né, as coisas acontecem mais ou menos, o comprador, o vendedor, a mercadoria que está sendo comprada, estão mais ou menos simultaneamente num determinado espaço e num determinado tempo. Acontece que, no momento em que nós vamos codificar isso linguisticamente, nós precisamos escolher, né, porque a linguagem é sequencial. Então, tem um comprador e um vendedor nessa cena. Qual dos dois eu vou colocar em proeminência? Né? Então, se eu quiser colocar em proeminência o vendedor, eu vou dizer, João vendeu um livro para Maria. Mas, se eu quiser colocar em proeminência o comprador, Maria comprou um livro de João. Então, estou falando da mesma cena, mas colocando em proeminência aspectos diferentes dessa cena. A perspectiva também é uma noção importante, o termo técnico que o Lengeker usa é construal, que está relacionada com proeminência, porque a perspectiva tem a ver com o ponto de vista a partir do qual se constrói uma cena, né? Então, o próprio fato de colocar algo em proeminência já indica um determinado ponto de vista, né? Quando eu digo que João comprou um livro, pelo simples fato de eu ter colocado João na posição de sujeito, isso já indica que eu estou tomando o ponto de vista, a perspectiva de João em relação a essa cena. Aqui eu coloquei esse quadrinho, né, que eu encontrei na internet, que eu achei muito interessante, porque é a mesma cena, né, uma ilha deserta, uma pessoa nessa ilha deserta, e um barco com uma pessoa no barco. E aí a pessoa que está na ilha deserta fala barco, e a pessoa que está no barco fala terra, né? Então, isso mostra bem, né, aquilo que vai ser relevante codificar linguisticamente tem a ver com a perspectiva, né, do falante. Bom, e como a perspectiva se manifesta na gramática? Na verdade, de várias formas, né? Na verdade, não é possível dizer alguma coisa sem adotar uma perspectiva, né? Por isso mesmo que eu acabei de mencionar, a linguagem é sequencial, né? Então, todas as vezes que a gente ouve alguém dizendo que aquilo é um relato neutro, a gente tem que desconfiar um pouco, porque isso é inerentemente impossível quando se trata
de uso linguístico. Então, a codificação linguística pode codificar o ponto de vista do falante. Então, por exemplo, os modais, né, quando eu digo pode chover ou deve chover, poder e dever não falam, não indicam, não codificam o falante explicitamente, mas implicitamente codificam processos de raciocínio do falante, né? Sinalizam que o falante chegou à conclusão que há uma possibilidade de que vai chover, ou que, né, que há uma probabilidade de que isso aconteça. O ponto de vista também costuma ser, do ouvinte, também costuma ser codificado na linguagem, né? Os pronomes de tratamento são exemplos tradicionais desse fenômeno. Em português, a gente pode escolher entre chamar alguém de tu, você, né? Estou considerando aqui a fala carioca, e o senhor e a senhora, em função, né, do nível de formalidade, do registro, de uma série de outras coisas, mas levando em conta o ponto de vista do ouvinte. E o ponto de vista também do participante de uma cena de escrita, né? Então, como eu já mencionei, o sujeito gramatical, muitas vezes, né, o que o falante escolhe como sujeito gramatical, quando é uma terceira pessoa, é justamente a entidade com a qual ele está, de uma certa forma, em que ele quer sinalizar alguma projeção de ponto de vista, aí que ele está adotando o ponto de vista desse indivíduo ou dessa entidade. A outra vertente que eu comentei é a teoria dos espaços mentais. A teoria dos espaços mentais também trata da noção de ponto de vista, né? Existem alguns construtos que fazem parte da teoria, a própria ideia de espaço mental, né, que se propõe que, à medida que o discurso vai se desenvolvendo, espaços mentais vão sendo criados, a noção de frames e modelos cognitivos idealizados, que comportam o conhecimento estável, o nosso conhecimento de mundo, e projeções entre domínios. Além disso, existem os primitivos discursivos de base, ponto de vista e foco, que eu vou ilustrar com esse exemplo aqui. Então, Maria comprou um carro. Quando eu digo essa sentença, Maria comprou um carro, existe um espaço base, né? No caso aqui, o espaço base é essa sala, né? Eu, como falante, vocês como ouvintes. Então, se eu digo que Maria comprou um carro, esse verbo no passado está indicando um momento no tempo anterior à base, né? Anterior a esse momento aqui. Então, Maria e carro são elementos nesse espaço base, mas o verbo no passado me diz para construir um espaço passado, né? Foi nesse espaço passado, que agora está em foco, porque é nesse espaço que eu estou adicionando informação, Maria comprou o carro. E, então, Maria e carro são elementos que eu projeto do espaço base para o espaço passado, né? Eu entendo essa sentença porque, na verdade, nós compartilhamos um modelo cognitivo idealizado de cena cultural, de cena comercial. Então, nessa cena tem um comprador, que está representado na sentença por Maria, um vendedor, que não está representado na sentença, mas nós conhecemos a cena e sabemos que existe, mercadoria, que no caso está representada na sentença, e um valor, né? Tanto esse MCI está presente que, quando alguém diz Maria comprou um carro, mesmo sem ter mencionado o preço, o interlocutor pode perguntar quanto custou, né? Ou pode perguntar onde comprou, ou quem vendeu, né? Porque tudo isso faz sentido em função do MCI. No caso, com relação às noções de ponto de vista e foco, o espaço base é o ponto de vista a partir do qual, porque é passado em relação ao aqui e agora, né? Então, é o ponto de vista a partir do qual eu crio o espaço passado. E o foco é o espaço que está sendo mencionado, que está sendo construído, que está sendo estruturado ali, que é o espaço passado. Então, com relação a morfemas modo-temporais, por exemplo, a Cutler, na tese de doutorado de 94, propôs que os usos de tempo, aspecto e modo verbais
interagem com o ponto de vista. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de discurso reportado, que em português eu posso dizer, né, se eu quiser falar hoje de uma reunião que vai acontecer amanhã, e eu perguntar para alguém, o João virá à reunião amanhã? A pessoa pode me responder, João disse que viria para a reunião, ou João disse que virá para a reunião. Né? São duas respostas possíveis, gramaticais e adequadas em português. Porém, quando eu digo João disse que viria, o tempo verbal está me dando, esse futuro do pretérito, está me dando uma instrução de que o ponto de vista adotado é o de João. E quando eu digo João disse que virá para a reunião, é o ponto de vista da base, é o ponto de vista do falante. Em termos de espaços mentais, isso fica assim. Eu tenho a base, o ponto de vista, o espaço passado, que é construído por disse que, né, porque esse ato de dizer foi no passado, e o conteúdo de dizer. No caso de João disse que viria, o ponto de vista que estava na base, ele migra para o espaço passado e agora eu uso um tempo que é futuro em relação a esse passado, né? Como o próprio nome diz, futuro do pretérito. No exemplo, João disse que virá, o ponto de vista se mantém na base, né? Então, o falante, de uma certa forma, assume esse evento futuro, né, como algo futuro em relação ao ponto de vista dele também. Né? É claro que, nas interações conversacionais, podem ser duas estratégias distintas, né, do falante, de uma certa forma, se distanciar, no primeiro caso, do ponto de vista do João. Né? João disse que viria, mas eu não estou me comprometendo com isso que ele disse, ou João disse que virá. Né? Eu também estou acreditando que ele virá. A noção de espaço base, ela sofreu algumas modificações nos estudos mais recentes, né? E a base passou a ser chamada de rede básica de espaços comunicativos. Por quê? Porque o que se percebeu que a base não constitui apenas o aqui e agora da comunicação em sentido físico, né? A presença física do falante, do ouvinte, o local e o tempo dessa interação. Na verdade, a linguagem sinaliza outros processos que estão presentes na base, mas que não são visíveis a olho nu. Né? Então, enquanto nós estamos aqui, existem processos epistêmicos, né, processos de raciocínio, que estão acontecendo na minha mente e na mente de cada um de vocês. Né? Existe um entendimento, e isso fica num espaço que a gente pode chamar de espaço de ato de fala, de que tipo de interação é essa. Né? Então, nós estamos aqui num congresso, numa conferência, não num bate-papo informal, né? Não num outro tipo de interação. Isso tudo, de uma certa forma, pode estar codificado na linguagem. Então, qualquer uso comunicativo da linguagem envolve a assunção de que o falante tem estados mentais, né, de que o falante expressa algum conteúdo referente a esses estados mentais em um determinado contexto de fala, usando formas linguísticas. Então, a proposta do espaço base agora ficou com o espaço base antigo, que é onde estão o falante e o ouvinte, um espaço de conteúdo, que é aquilo de que se fala, que é diferente da interação em si, o espaço epistêmico do falante, né, os processos de raciocínio do falante, os processos de raciocínio do ouvinte, e o espaço de ato de fala, que, na verdade, é o entendimento dos atos de fala realizados, do tipo de interação em curso, etc. Existem outros espaços propostos, mas, para o momento aqui, eu sinalizei apenas esses. Então, com base nessa nova noção de rede comunicativa de espaços, no meu trabalho com a Eve Switzer,
nós tratamos de processos de subjetividade e subjetificação, e um dos aspectos que nós analisamos foi a questão de verbos epistêmicos, como em inglês, né, think, que seria mais ou menos correspondente a pensar, e know, né, a correspondente a saber. Então, a nossa proposta foi que think faz referência ao espaço epistêmico do falante, né, a um tipo de processo epistêmico que está ocorrendo na mente do falante. E know faz referência não apenas ao espaço epistêmico do falante, mas também ao espaço epistêmico do ouvinte. Então, se eu digo, I think that she's right, eu penso que ela está certa, na verdade, think está me falando de um processo, né, de raciocínio do falante. Então, de alguma forma, essa referência está sendo acessada nesse espaço epistêmico. A nossa proposta no artigo é que, quanto mais a referência menciona espaços superiores, né, espaços mais altos dessa base comunicativa, mais subjetivas são essas construções, porque mais implícitos são esses processos, né? E quando a gente diz I know that the earth is round, quer dizer, eu sei que a Terra é redonda, na verdade, para usar o verbo ser, eu tenho que assumir que o fato da informação de que a Terra é redonda está no meu espaço epistêmico, mas também no espaço epistêmico de vocês, né? Aí existe um processo intersubjetivo, né? Que não é que, de fato, isso que é interessante na linguagem, não é uma construção cognitiva, né? Não é que, de fato, esteja no processo de raciocínio de vocês, mas saber é um verbo que nos permite construir uma informação como sendo intersubjetiva, né? Enquanto que pensar deixa essa informação como relacionada ao processo de raciocínio do falante ou de um participante que está sendo o sujeito ali do verbo think. Eu coloquei aqui alguns exemplos em português, né, correspondentes. Em português a gente tem achar e pensar, né? Então, Maria sabe que a Terra é redonda, tem um alinhamento de ponto de vista entre Maria e falante, né, no espaço epistêmico, nos espaços epistêmicos de ambos. Maria acha, pensa que está certa, eu estou simplesmente colocando em proeminência, perfilando, né, o ponto de vista de Maria. Eu coloquei aqui um exemplo no passado, embora eu não tenha ainda pesquisado mais a fundo essa questão, mas é interessante que quando esses verbos vão para o passado, a ideia é de que há uma disjunção entre o ponto de vista de Maria e o do falante, né? Então, Maria achou que estava certa, ou pensou que estava certa, produz a inferência de que, de fato, ela não estava certa, né? Então, uma disjunção de ponto de vista aí. Então, o Verhagen, né, no estudo dele sobre intersubjetividade, ele analisou sentenças completivas epistêmicas, né, então com verbos como think, promise, hope, né, na verdade os exemplos que ele analisou eram exemplos do alemão, e ele propôs que essas construções, né, toda vez que você tem um verbo epistêmico e uma oração subordinada, elas são claramente intersubjetivas, porque elas são tomadas como instruções que o falante dá ao ouvinte com o objetivo de estabelecer uma coordenação cognitiva entre ambos, para construir o objeto de conceptualização representado na oração subordinada. Então, a ideia é, se eu digo o livro é interessante, né, quando eu digo eu acho que o livro é interessante, isso já promove uma coordenação cognitiva, né? Porque é claro que se eu estou dizendo que o livro é interessante é porque eu acho isso, né? Então, o fato de codificar isso linguisticamente, de sinalizar essa subjetividade, é que produz a inferência, no caso de think, de que pode haver, né, alguma diferença ou algum contraste entre o que eu penso e o que os meus interlocutores pensam. No caso do saber, eu já estou sinalizando que há uma conjunção, já há algo que é compartilhado. Então, eu dei uma olhada também nas construções epistêmicas
do português do Brasil, porque a partir do princípio de não sinonímia da Adele Goldberg, diferenças sintáticas acarretam diferenças semânticas ou pragmáticas. Então, quando nós temos duas construções sintaticamente diferentes, mas muito parecidas semanticamente, nós temos que procurar qual seria a diferença pragmática. Então, para a linguística cognitiva, não são simplesmente modos diferentes de dizer a mesma coisa, né? São modos diferentes de construir significados de forma um pouco diferentes também. Então, se eu disser, no caso, né, de uma epistêmica, que eu chamei de epistêmica simples, em que eu tenho o sujeito, o verbo, um objeto direto e um adjetivo. Então, eu achei o livro interessante. Né? Eu posso também usar uma completiva com o complementizador que eu achei que o livro é interessante. Então, qual seria a diferença, já que semanticamente as duas estão falando mais ou menos a mesma coisa? E aí, a análise de dados conversacionais, no caso aqui, o corpus analisado foram transcrições do Big Brother Brasil, né, conversas espontâneas entre os participantes do Big Brother. Então, os resultados foram que as construções epistêmicas simples realizam atos de fala expressivos, em que o falante expressa um julgamento advindo da experiência sensorial direta, baseada na visão, no paladar, na audição, em alguma experiência direta que o falante tenha tido com aquela situação. E as construções epistêmicas completivas sinalizam atos de fala assertivos, mas modalizando os julgamentos apresentados, né, como estratégias de proteção de face. Então, tem um diálogo no corpus, em que os participantes pintaram alguns quadros, e aí um deles pergunta, esse quadro aí é de quem? Meu. Ah, eu gostei do meu. Não é querer falar, não. O meu ficou punk. Aí a pessoa diz, eu acho o teu lindo. Né? Então, com base na experiência ali de percepção, eles estão olhando os quadros, então eu acho o teu quadro lindo, ficou maneiro, esse de baixo eu achei muito assustador, que aqui houve um deslocamento do objeto, mas a construção é a mesma, achei angustiante, por aí vai. Quer dizer, então, essa construção, né, mais simples foi usada nessa situação de experienciação direta. Quer dizer, o falante está comentando a respeito de algo que ele vivenciou, experienciou e está querendo construir a cena dessa maneira. No outro exemplo, as pessoas são duas participantes que estão conversando sobre uma briga que elas tiveram na festa da noite anterior, mas uma tinha bebido muito, não se lembrava da briga, né? Então, ela estava relatando para a outra o que tinha acontecido. Aí, a primeira diz, aí eu falava, tá bom. Aí, a que tinha bebido, por quê? Porque eu queria ter feito isso, eu queria proteger a gente, eu gosto muito de você. Então, ela já está mudando todo o enquadre da discussão que elas tiveram no dia anterior. E aí, ela, né, usando o discurso reportado, ela diz, aí eu falei para você, eu só achei que você estava distante o dia inteiro. Né? Então, aqui é uma situação de discurso reportado, né, em que ela está reportando a própria fala, mas está reportando uma fala em que, naquele momento, ela não tem interesse de retratar aquilo com cores experienciais muito fortes, né, porque ela estava, na verdade, fazendo uma crítica à colega. Então, na hora que ela relata, ela poderia ter dito, eu achei você distante o dia inteiro. Né? Mas aí ela diz, eu só achei que você estava distante o dia inteiro. As construções epistêmicas simples são mais subjetivas, né? Porque elas vão permitir o acesso ao espaço epistêmico a partir dessa informação ou desse conteúdo experiencial e vão sinalizar o ponto de vista do falante, né? Porque em qualquer uma das duas, isso que a gente tem que ter em mente, as duas vão ser mais subjetivas do que simplesmente dizer o quadro é interessante, você estava distante.
quer eu use a simples ou a complexa, são construções epistêmicas e eu estou construindo a cena de uma forma mais subjetiva. No caso das epistêmicas complexas, elas não só são mais subjetivas, como elas são mais intersubjetivas. E aí elas promovem o acesso ao espaço de ato de fala, porque elas sinalizam o ponto de vista do falante em relação, levando em conta, está tudo errado aqui, levando em conta o ponto de vista do ouvinte. Né? Então, existe aí essa sinalização do ponto de vista, mas levando em conta o ponto de vista do ouvinte. Bom, então, para concluir, né, o que eu quis mostrar aqui é que as construções gramaticais, em diferentes níveis estruturais, representam pareamentos de forma e significado. Né? Então, como a gente viu, os morfemas, né, no caso lá dos verbos de Candy, das construções dos tempos verbais que são usados, os itens lexicais, como think e know, e as construções sintáticas simples e complexas que eu ilustrei com essas construções epistêmicas. Então, dentre os aspectos relevantes na construção do significado, as estratégias cognitivas associadas às noções de ponto de vista e intersubjetividade desempenham papel fundamental. Obrigada. Eu trabalhei há alguns anos atrás com um tipo de construção que eu vou me referir variavelmente, ora como construção de foco, ora como construção clivada. No final da minha fala, vai ficar claro por que eu estou alternando desses dois modos de dizer a mesma coisa, viu, Nilza? A questão da perspectivização. Ok. Então, normalmente, as construções clivadas são caracterizadas como uma construção complexa. Se é complexa, significa que é formada, pelo menos, por duas orações. Então, se eu digo, é a Nilza que está coordenando a mesa, eu tenho uma oração complexa. Uma primeira, começada pelo verbo ser, e uma segunda, que está coordenando a mesa, começada por uma palavra QU. Depois, dando tempo, eu gostaria de explicar por que eu estou usando ora pronome relativo, ora a palavra QU. No caso, esta sentença complexa corresponde a uma só proposição. A proposição é: Nilza está coordenando a mesa. A proposição que poderia ter sido expressa por uma oração simples. Então, quer eu diga, Nilza está coordenando a mesa, quer eu diga, use uma construção complexa, clivada, é a Nilza que está coordenando a mesa, nos dois casos, a proposição é uma só. A minha fala de hoje compreende estas três partes mais importantes. A primeira parte, na qual eu falo sobre as estratégias de focalização no português. Depois eu falo sobre uma estratégia particular que eu tenho chamado de foco-ser. Bem, eu trago aqui todas as definições, todas as caracterizações de construções clivadas, salienta este fato de ser uma construção complexa à qual corresponde uma proposição apenas. Então, eu trouxe a caracterização do Lambrecht, que, na minha opinião, é bastante explícita. Uma construção clivada é uma estrutura complexa que consiste de uma oração matriz encadeada, iniciada por uma cópula, e uma oração relativa ou tipo relativa, cujo argumento relativizado está coindexado com o argumento predicativo da cópula.
Consideradas juntas, a matriz e a oração relativa expressam uma proposição logicamente simples, a qual poderia também ser expressa sob a forma de uma oração simples, sem uma mudança nas condições de verdade. A primeira vez que a gente se depara com essa caracterização, fica muito impressionada, inclusive porque ela é bastante grande. No final da minha fala, eu gostaria de questionar esta caracterização. Bem, as duas perguntas que me norteiam são estas duas. São as duas, né? Não pode ser diferente. Exibiriam as variadas construções de foco os mesmos correlatos gramaticais e pragmático-discursivos, podendo, portanto, ser intercambiadas livremente? E a segunda poderiam as medidas estatísticas constituir critérios confiáveis para se deslindarem as relações entre os membros de cada família? Por que as questões relativas à estatística? Existem alguns modelos teóricos para os quais as questões de frequência são muito relevantes. E o primeiro modelo que nos vem à mente é a abordagem sociolinguística variacionista. No caso desta abordagem, novamente, eu acho que pode haver um diálogo com a proposta da Goldberg. A sociolinguística defende que, se você tem duas formas alternantes com o mesmo valor de verdade, que essa alternância não é caótica. A sociolinguística vai defender que ela pode ser explicada, ela é motivada por fatores linguísticos e extralinguísticos. E para definir o peso de qual variável motiva mais, a variação se vale de medidas estatísticas, frequência, percentagem, pesos relativos. Para os modelos baseados no uso, principalmente na versão defendida pela Bybee, a questão da frequência também é muito importante, mas ela atribui outro papel à frequência. A Bybee acha que, pela frequência, nós chegamos à automatização. Isso tem reflexo no fatiamento, no processamento, na erosão. Isto acaba tendo reflexos sobre a representação cognitiva das entidades. Aqui eu quero verificar se as medidas estatísticas ajudam a solucionar um pouco este quadro variável que eu vou apresentar para vocês. No português do Brasil, tanto na versão falada quanto escrita, as construções clivadas são muito usuais, são muito frequentes. Então, eu começo apresentando 3 tipos de construções. Na primeira linha, eu apresento o rótulo da construção. Na segunda, é uma descrição baseada em Prince. E na terceira, eu tenho um exemplo. Em vermelho, o constituinte focalizado clivado. Então, no caso das pseudoclivadas, começa com um pronome relativo, seguido de um verbo ser, e, em última posição, à direita, o constituinte focalizado. Eu acredito que as construções pseudoclivadas invertidas e extrapostas integram uma subfamília, uma mesoconstrução, se eu quero usar o rótulo dado pela Traugott. A diferença entre 1, 2 e 3 tem a ver com a posição do constituinte clivado, com a posição do verbo ser e do pronome relativo.
As pseudoclivadas começam com relativo e o verbo ser está descontínuo, eles não estão contíguos. No caso da clivada invertida, o verbo ser e o relativo estão contíguos, na extraposta não estão contíguos, mas vejam que a posição do constituinte clivado é diferente nessas duas estratégias, bem como a posição do pronome relativo e do verbo ser. Eu já vou adiantando que as construções clivadas são muito variáveis e, agora, de um modo geral, a estrutura não marcada, o referente do constituinte clivado tende a ser referencial, específico, não no sentido do Lineker, tá, Lilian, mas específico e agentivo. E você pode alterar a ordem da oração relativa com a oração com o verbo ser. Era o jardineiro quem estava com a chave. Tá? Vamos ver se isso funciona. Não funciona. Tá. Bem, aqui, então, eu estou mostrando exatamente aquilo que eu dei exemplos, mostrando que muda em cada estratégia a posição do constituinte clivado, muda também a posição da oração. Tá? Eu quero dizer que a pseudoclivada é frequente no registro escrito e no registro falado. As outras duas são mais frequentes na modalidade escrita. Elas são pouco usuais na fala. Essas duas últimas não serão mais referidas na minha apresentação. Eu passo agora para uma segunda subfamília ou segunda mesoconstrução, que inclui, eu defendo que inclua 4 tipos. Eu tenho as construções com o verbo ser. Aqui, esse tipo de construção dispensa a presença de pronomes relativos ou palavras tipo QU. Tenho a construção clivada canônica, em que começa com o verbo ser, e aqui eu tenho uma palavra QU. Tenho um tipo de construção que é referida pela gramática tradicional. O verbo ser e a palavra QU estão contíguos. E tenho um tipo em que o verbo ser é dispensado. Eu só tenho a palavra QU. E, finalmente, eu tenho aquele tipo de oração em que aparecem 2 marcas. Aparece o verbo ser e, novamente, ele é repetido contíguo com a palavra QU. Esse tipo de construção, ele pode, através dessa construção, pode se focalizar referenciais, mas podem ser não específicos, podem ser genéricos. Ou seja, diferente daquela outra primeira família, que incluía referenciais, específicos, agentivos, esta subfamília de construção pode incluir deíticos, locativos, o que me parece compatível com o fato de a palavra QU, esta palavra QU, ser menos um pronome relativo e mais um complementizador. Um dos focos de atenção nessa fala é o uso da construção que eu tenho denominado de foco ser. Como eu antecipei, ela dispensa a palavra QU e aparece apenas a palavra ser. E vejam que a única restrição
que parece operar sobre essa construção é que o constituinte focalizado esteja à direita. Agora, vejam que pode ocorrer entre os constituintes do modalizador ter que. Pode aparecer entre o morfema marcador de futuro e o verbo principal. Pode aparecer antecedendo uma oração completiva. Pode até aparecer antes do objeto direto, mas isso é muito corriqueiro. Né? Pode focalizar um predicativo e complementos oblíquos. Pode, inclusive, focalizar o argumento único de um verbo monoargumental, como parecer, aparecer. Então, veja, se através dessa estratégia eu focalizo verbos, focalizo predicativos, focalizo orações, fica claro que, para esse tipo de estratégia, aqueles traços que eu tinha mencionado antes, referencialidade, especificidade, animacidade, são menos importantes. E a minha proposta, inclusive, é que este tipo de construção estaria sendo gramaticalizado. Veja que, em alguns casos, a correlação modo-temporal se sustenta. Tinha, era. Ficam, é. Gosto, é. Apareceu, foi. Eu trouxe estes exemplos para mostrar o seguinte, que, diferente daquela primeira família, subfamília, aquela que envolve as pseudoclivadas, as construções ser que, as construções clivadas canônicas, as clivadas que, as construções que e foco ser, elas podem salientar, ressaltar deíticos, podem ressaltar outros sintagmas que não sejam sintagmas nominais. E, por fim, eu gostaria de mostrar que, para essas construções, a inversão da ordem é vedada. Em outras palavras, com relação às pseudoclivadas, eu mostrei que podia haver uma mudança na ordem. Me parece que escrevi fui eu é agramatical. Então, eu tenho uma propriedade formal que acaba por distinguir as duas subfamílias de construção. A construção é que me parece também que apresenta um grau mais alto de gramaticalidade. Se vocês observarem, o quebrou está no perfeito. No entanto, com relação à expressão é que, o verbo se mantém sempre no presente. E outra diferença é que esta construção é insensível ao traço número pessoal. Nós vamos ser prejudicados, eu não sei se vocês aceitam, nós somos que vamos, me parece estranha, no mínimo. E eu fiz uma busca na internet, e às vezes eu encontro exemplos em que este verbo ser apresenta correlação modo-temporal com o verbo da outra oração. Mas, na verdade, eu tive que fazer uma busca. Ou seja, nos corpora que eu uso normalmente, eu encontro sempre a construção é que se mostra insensível ao modo-tempo da outra verbo da outra oração e ao número pessoa do sujeito, o que me leva a concluir que esta construção também apresenta um grau de gramaticalidade mais avançado à semelhança daquela outra. E, por fim,
eu tenho aquelas construções apenas com que na minha opinião, apresentam um grau ainda maior de gramaticalidade, visto que elas dispensam o verbo ser. Então, eu vou mostrar uns resultados estatísticos e volto depois para o exemplo 32. Tá? Nós procuramos verificar se haveria diferenças entre os vários tipos, as várias estratégias de focalização e as classes de palavras. O que nós observamos é que as diferenças são diferenças de ordem quantitativa, ou seja, SNs, sejam aqueles de núcleo pronominal ou substantival, podem ser focalizados pelas várias estratégias clivadas. Agora, no que diz respeito a deíticos, vejam vocês que pseudoclivadas não focalizam deítico. E, ainda se eu olho para as medidas estatísticas, eu vejo que há uma proximidade entre que e clivadas. Proximidade que se mantém aqui. Nós resolvemos fazer a apresentação desta forma para mostrar que uma mesma classe de palavras pode ocorrer com várias estratégias, que as diferenças entre elas são de ordem quantitativa. Se eu considero a função sintática, novamente, eu vejo que há diferenças quantitativas. Nos corpora que eu analisei, as pseudoclivadas focalizavam principalmente sujeito, mas não significa que elas não possam focalizar objeto direto. Por exemplo, o que eu quero é ler o demônio, como chama esse livro do Dan Brown? O Inferno. O que eu quero é ler o Inferno, né? Então, pode, só que no corpus que eu analisei, apareceram apenas sujeitos. Observem que agora, clivadas canônicas e que funcionam praticamente da mesma forma no que diz respeito ao sujeito. No que diz respeito à circunstancial, novamente, clivadas e que funcionam também da mesma forma. Ou seja, eu quero mostrar que, mudando a categoria de análise, o reagrupamento destas construções modifica-se. Eu quero mostrar que elas são profundamente variáveis. Aqui eu estou tentando mostrar a correlação modo-temporal. Já no que diz respeito à correlação modo-temporal, foco, ser e clivadas se comportam de formas semelhantes. Já foi um reagrupamento diferente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que no que diz respeito às grandes categorias, estas estratégias compartilham algumas propriedades. Então, SNs podem ser focalizados por todas as estratégias. Sujeitos podem ser focalizados por todas essas estratégias, mas, tirando essas duas generalizações, no que diz respeito a comportamentos mais específicos, elas se caracterizam por uma grande variabilidade. Então, eu volto àquela pergunta, se elas seriam intercambiáveis. Eu peço que vocês leiam o exemplo 32. Então, o falante está... Essa gravação foi feita na década de 80. O falante está reclamando da situação do Brasil naquela época. Ele diz, o rombo é muito grande. Agora, vocês estão vendo que ele adora reiterar. Aí ele diz, o rombo está muito grande. Então, para eles, referindo ao governo, tentar fechar, quem sofre é a gente. Usou uma pseudoclivada, começou com pronome relativo.
Quem sofre é a gente, rapaz. É a gente que sofre. Esse exemplo não é exemplo inventado, é exemplo dado, produzido pelo falante, e ele é representativo de outros exemplos em que, às vezes, o mesmo conteúdo proposicional é apresentado duas vezes através de estratégias diferentes. Inclusive, porque essa primeira estratégia pertence a uma família, a uma subfamília. Esta segunda pertence a outra subfamília. E é muito interessante esse exemplo, porque, vejam, é de se esperar que a segunda menção, mas isso é uma provocação, é uma pergunta. Eu até vou mudar o tempo verbal. Seria de se esperar que uma segunda menção fosse enunciada com menos material linguístico? Porque, normalmente, o que nós aprendemos é isso. A gente aprende, quando a gente está vendo aquelas sequências em que aparece SN pleno, SN pronominal e zero, o que normalmente nós dizemos é que quanto mais previsível a informação, menor a necessidade de material morfomórfico ou sintático. Ou, porque a primeira menção já está, de certa forma, interiorizada, eu preciso de uma segunda menção mais carregada de material. Ou, em que medida, Lília, isso violentaria o princípio da não sinonímia? Bem, eu acho que, em certos contextos, dado o fato de que estas construções compartilham algumas propriedades, em dados contextos, elas podem ser intercambiadas. Então, eu respondo à primeira pergunta. Agora, a segunda questão que me interessa é o seguinte: teriam essas estruturas graus de gramaticalidade diferentes? Eu defendo que sim. Eu acho que as construções foco ser, é que e construções que são apresentam um grau maior de gramaticalidade. No caso das construções, é que nenhuma sensibilidade do verbo ao verbo da outra oração. Não me importa se o outro verbo está no presente, no passado, no pretérito. É que parece ter se cristalizado como é que, uma expressão fixa. No caso da construção que, nem a presença do verbo ser pode ser detectada. E no caso do foco ser, eu acho um pouco mais delicada a questão, porque, como vocês viram num dos quadros, numa das representações, o verbo ser ainda apresenta um índice alto de correlação modo temporal. Isso significaria, poderia ser interpretado como um sinal de que é ainda um verbo. Mas, por outro lado, a colocação dele nas fronteiras as mais diferentes dá indícios que vão em outra direção, que essa construção já está mais gramaticalizada. Mas o que eu gostaria de eu posso até usar uma clivada. Como eu gostaria de terminar, lembrando que, no caso destas três construções, é que e foco ser, eu já não tenho uma oração complexa. Ou seja, se é verdade a minha hipótese de que elas são expressões cristalizadas, estão deixando ou deixaram de ser verbo, deixaram de ser palavras relativas e se tornaram e são marcas de foco, elas, bem, isso mostra que no português a gente tem marcas morfológicas de foco, marcas que atuam na sinalização de foco em oração simples e não em oração complexa. Obrigada pela atenção. Então, o tema da fala de hoje
né, busca abordar os desafios da modelagem computacional multilingüe, e dentre desses vários desafios eu escolhi um, que são os reenquadramentos culturais. Então a gente vai falar sobre a ótica da semântica de frames, que é a teoria que sustenta a FrameNet. Bom, nessa apresentação a gente vai falar brevemente do conceito de linguística computacional, né, e de dois conceitos muito fundamentais para essa área de estudo, que é o conceito de modelagem e falar um pouquinho do princípio da finalidade. Quando a gente for falar de modelagem computacional de viés cognitivista, eu vou apresentar para vocês brevemente a FrameNet, né, quais são os objetivos, como ela funciona, o que ela faz. E, por fim, a gente vai entrar no tema mesmo, os desafios da modelagem multilingüe. Eu vou falar do projeto Copa 2014, que deve ser lançado agora em janeiro, e dos reenquadramentos culturais dentro desse projeto, como a gente tem olhado para isso. Bom, quando a gente fala de linguística computacional, basicamente, a gente pode estar falando de quase tudo que a gente faz hoje em linguística. Então, na verdade, quando você acessa o corpus do português e faz uma busca, por exemplo, do século XIII até o século XXI, daquele fenômeno linguístico que você tem que estudar para um trabalho do mestrado ou do doutorado, né? E ele apresenta para você as palavras em contexto e vai dizer como foi que a frequência daquilo mudou. Isso é o produto de uma ferramenta de linguística computacional. Então, a linguística computacional ela iniciou-se muito fortemente dentro do campo da academia, né, voltada para o fornecimento, para prover ferramentas de pesquisa para outros domínios da linguística, né, seja ele a variação, a linguística histórica. Então, existe esse lado. Por outro lado, também, a linguística computacional tem um pé muito fincado na indústria, né, no desenvolvimento de produtos que têm como objetivo tratar a linguagem humana de alguma forma, que é nessa área que a gente chama de processamento de linguagem natural, ou PLN. E aí, nesse sentido, né, a linguística computacional se constitui como esse campo interdisciplinar, e o objetivo desse campo é modelar línguas naturais através do emprego de métodos computacionais. Bom, um exemplo de linguística computacional bem famoso, imagino que vocês utilizem também naquele momento de fazer o trabalho, naquele texto difícil, não dá tempo de ler, traduzir, né? É o Google Translator. E aí, se a gente digitar lá no Google Translator uma frase que deve ter aparecido nos 20 jornais diferentes na última semana, né? Dilma deve indicar novos ministros no fim do ano. O Google Translator diz para a gente: Dilma must appoint new ministers at the end of the year. Então, ao final, a gente vai voltar a esse exemplo para a gente poder discutir algumas questões relativas ao que esse modelo do Google Translator fornece para a gente. Bom, o modelo do Google Translator é baseado numa metodologia chamada SMT, né, o Statistical Machine Translation, proposta pelo Knight e pelo Cohen. Então, dentro desse esquema que a gente tem, eles estavam discutindo como é que o Google Translator faz a tradução de uma sentença no espanhol para uma sentença no inglês. Então, basicamente, o que essa figura mostra para a gente é o seguinte: ali, na primeira linha mesmo, abaixo dos balõezinhos, né, eu tenho o input, que é a frase do espanhol, né? Esse input do espanhol ele é analisado estatisticamente, fazendo referência a textos bilíngues, a corpora bilíngues. Quais são esses corpora? Por exemplo, o Google usa muito os documentos da ONU. Então, sempre que a ONU traduz um documento para as várias línguas das nações, né, o Google vasculha esses documentos e verifica se ele consegue achar padrões, né? Por que isso? Bom, porque os tradutores da ONU são os melhores do mundo. Então, se eles fizeram aquela tradução, muito provavelmente ela é boa. E se muito provavelmente ela é boa, né, se eu quiser uma tradução semelhante e o Google copiar essa tradução ou se basear nela, ele vai me dar uma resposta bem legal, bem próxima daquilo que eu quero, né? O output desse modelo estatístico é aquilo que ele chama de inglês quebrado, né? Por quê? Porque primeiro eu vou ter uma possibilidade de tradução que segue palavra por palavra, depois eu vou ter várias possibilidades de reordenação baseada nos padrões de co-ocorrência daquelas palavras, né? Por exemplo, se eu vou dizer a sentença que eu coloquei, né? A Dilma deve indicar novos ministros no fim do ano, ok? Uma das possibilidades de tradução, por exemplo, seria ministers new, porque o algoritmo pode ver que, às vezes, a ordem do adjetivo e substantivo no inglês não é a mesma, por exemplo, certo? E aí, esse inglês quebrado vai ser submetido a uma outra análise estatística de um repositório imenso de textos do inglês. E essa outra análise estatística vai mostrar quais são os padrões de combinação das palavras que são mais frequentes naquela língua. E aí eu tenho uma sentença que parece uma sentença de inglês.
Então, na verdade, eu tenho dois modelos, um modelo de tradução e um modelo de língua, né, da língua-alvo. E a combinação desses dois modelos me dá um algoritmo de concordância. Então, basicamente, o que aquele algoritmo está me dizendo é o seguinte: para eu dizer qual seria a tradução mais adequada, né, o que eu faria? Eu primeiro avaliaria a possibilidade, aquele PE que está ali, de uma sentença no inglês ocorrer, então esses padrões combinatórios dentro da minha língua-alvo, multiplicada pela possibilidade de a sentença da língua S, que é o espanhol, ser uma tradução da sentença da língua E. Então, basicamente, o Google trabalha com esse tipo de algoritmo de tradução. Isso é uma aplicação de linguística computacional que a gente usa cotidianamente. Bom, quando a gente vai falar de modelagem computacional, a forma mais fácil de a gente entender o que é um modelo ou o que é uma modelagem é olhando para aquilo que ele não é. Porque quando a gente fala assim, esse é um modelo computacional de uma língua, a gente espera que o modelo computacional dê conta de coisas que a gente estuda do lado da linguística, né? Mas, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o modelo computacional não é a realidade. Então, se eu estou fazendo um modelo computacional, é porque eu quero abordar a realidade de uma forma diferente. Mas a gente poderia argumentar assim, não, mas de qualquer forma, né? Mesmo a linguagem, ela não está recortando a realidade, né? Como a Lilian colocou, a gente não tem uma visão objetivista. Então, a gente pode até um pouquinho além e dizer que o modelo não é aquilo que ele modela. Porque se ele fosse aquilo que ele modela, eu não precisaria do modelo. Certo? Né? A gente não se dá conta disso, mas a gente lida com esses modelos o tempo todo. Quem faz uma árvore da linguística gerativa está usando um modelo. Né? E ninguém diz assim, então, na sua cabeça, essa árvore está acontecendo, porque ela não está. Ela é um modelo. Ok? Bom, o modelo não é perfeito. Também quem faz árvore da linguística gerativa sabe disso muito bem. O modelo não é perfeito. Né? Ele não dá conta de todos os detalhes que a gente precisa capturar, em especial se a gente está falando de linguagem humana. Além disso, o modelo não é completo. Então, eu nunca vou terminar o modelo e falar, não, agora ele dá conta de todos os exemplos. Então, mesmo que eu melhore muito a capacidade do Google Translator, vai haver sentenças em que ele não vai funcionar. Né? Ele não vai ser bom. Além disso, um modelo não é inquestionável. Quer dizer, não é porque eu tenho um modelo estabelecido que funciona, que significa que ele é o melhor modelo que eu possa ter, que eu não possa melhorar esse modelo sequencialmente. E, por fim, ele não é imutável. Né? Uma vez que ele está estabilizado, funcionando, eu posso acrescer novos dados a esse modelo. Por que eu estou fazendo esses levantamentos? Né? Porque a primeira coisa que a gente se pergunta quando a gente está fazendo um modelo linguístico, né, é qual é o propósito desse modelo que eu estou desenvolvendo. Então, para que ele serve? Né? Então, a primeira parte da resposta é a seguinte. Uma modelagem adequada é aquela que funciona como deveria. Então, por exemplo, as aplicações de PLN, além de tradução, muitas têm sido desenvolvidas para fazer paráfrase. Então, por exemplo, você digita uma sentença, pegando o exemplo da Lilian, né? Eu vi um Doberman na rua, e o sistema diz para você algo como, eu vi um animal fora de casa. Porque ele parafraseia o Doberman pelo animal, e o na rua por o oposto, né? Por relação de antonímia a dentro da sua casa. Okay? A FrameNet é muito boa em fazer isso. Né? Bom, só que se eu, por exemplo, quero fazer um modelo de paráfrase, não adianta nada ele ser um bom tradutor, porque o que eu quero é uma paráfrase. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é para que eu estou fazendo aquele modelo. Mas isso não basta. Né? Porque um modelo adequado é aquele também que não fere os princípios fundadores da teoria que sustenta esse modelo. Né? Então, quando eu vou fazer uma modelagem computacional de viés cognitivista, quais são os requisitos teóricos que eu preciso respeitar? Né? Existem modelos, por exemplo, o modelo do Google Translator não é de viés cognitivista. Certo? Então, se eu vou propor um modelo diferente de tradução, ou um modelo diferente de consulta, por exemplo, né, de modelagem multilingüe, e esse modelo é de viés cognitivista, eu preciso levar em consideração que o significado pode ser perspectivizado. Né, que eu posso ter perspectivas diferentes sobre uma mesma cena, e essas perspectivas têm que estar contempladas no meu modelo. Eu tenho que considerar que as categorias que vão fazer parte do meu modelo não são categorias container, elas são categorias radiais. Quer dizer, os vários elementos que compuserem o meu modelo têm que ter relacionados entre si, não numa relação do tipo sim ou não,
ou em termos computacionais, no termo de uma relação 0 ou 1. Por exemplo, isso é alguma coisa ou isso não é alguma coisa. Eu tenho que tratar, de alguma forma, de mostrar essa radialidade, né, que se verifica nas categorias cognitivas. Eu tenho que, de alguma forma, dar conta da polissemia. Não adianta eu ter um modelo excelente, um léxico muito bom, que só prevê um sentido para cada palavra. Né? Porque a gente sabe que não é assim que a língua funciona. Além disso, esse modelo, se ele é um modelo da língua, ele tem que dar conta não só da forma, separadamente, e nem só do sentido separadamente, mas ele tem que dar conta justamente desse pareamento entre forma e sentido, que é o princípio fundador da gramática de construções. E, acima de tudo, esse modelo tem que dar conta das diversas possibilidades de enquadramento que eu posso fazer de uma mesma cena. Certo? Bom, uma proposta de desenvolvimento de um modelo baseado na linguística cognitiva é a FrameNet, né, que é uma aplicação da semântica de frames, desenvolvida pelo Fillmore, né, já desde os primórdios da década de 60, na verdade em 67, né, na obra dele do The Case for Case, já tem ali os rudimentos do que seria a semântica de frames. E a semântica de frames aplicada à lexicografia computacional prática é o que gera a FrameNet. Então, o FrameNet, né, ao pé da letra, uma rede de frames, ou uma rede de cenas, ou uma rede de enquadres, basicamente tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é criar representações dos frames, que vão ser sempre definidos em termos dos seus participantes, que são os elementos de frame. Quando a gente pensa no conceito de frame, o conceito talvez mais repetido, né, é o de dizer que o frame é uma estrutura conceptual que existe de tal modo que, para você compreender o todo, você precisa entender cada uma das partes que a compõem. E se você tiver que entender cada uma das partes que a compõem, você precisa entender o todo. Então, aproveitando o exemplo da Lilian mais cedo, quem tinha comprado o carro? Era o João? A Maria? Então, por exemplo, a Maria comprou o carro, né? Para eu entender a Maria nessa cena, eu preciso entender toda a cena de compra e venda. E eu preciso entender ainda mais que eu estou usando a perspectiva do comprador. Certo? Por outro lado, eu só consigo entender a cena de compra e venda se eu entender que existe um comprador, uma mercadoria, um dinheiro, né? Então, cada um desses elementos necessários para a compreensão da cena seria um elemento de frame. Depois que eu modelo, então, essas cenas, esses frames, eu vou propor relações entre eles dentro dessa rede, né? Mas isso não é só um modelo da cognição humana, né? Este é um modelo também da língua, que, né, é construída em cima desse modelo. Nesse sentido, eu preciso também definir quais são as unidades lexicais que evocam esses frames. Quais são as unidades lexicais que sugerem para o falante que aquele frame está sendo trazido. Certo? Nem sempre eu vou ter uma palavra que sugere um frame. Né? Às vezes, o que ocorre é que, no contexto como um todo, eu tenho a invocação desse frame. Quer dizer, eu consigo dizer que alguém está falando sobre algo sem que essa pessoa use qualquer palavra relacionada a esse algo. De novo, o exemplo mais comum é o exemplo do Natal. O Fillmore dá esse exemplo dizendo assim, que se você diz uma sentença do tipo, é sempre a mesma coisa, as crianças ficam eufóricas e querem logo jantar para ir dormir, para que na manhã seguinte possam abrir os presentes. Então, eu não disse nenhuma palavra que especificamente se refira a Natal, que seja exclusiva do Natal. Eu não falei do Papai Noel, da árvore de Natal, eu não falei Natal. Mas, ainda assim, como eu conheço o script, né, isso automaticamente faz com que eu pense na minha cabeça na cena do Natal. Bom, além disso, a gente anota sentenças extraídas de corpora que vão exemplificar os padrões de valência sintático-semântica desses itens lexicais. Quer dizer, como é que uma determinada palavra, como comprar, que evoca o frame do comércio comprar, né, na perspectiva do comprador, se organiza? Né, geralmente, o comprador está na posição de sujeito, geralmente ele é um SN, geralmente a mercadoria está na posição de objeto, ela também é um SN, geralmente o valor, né, ou o vendedor estão na posição de um complemento preposicionado qualquer. Né? Então, por exemplo, a Maria comprou o carro do João, ou a Maria comprou o carro do João por R$20.000. Ok? Isso é um frame. Lá na base de dados da FrameNet, dentro já do dicionário da Copa, né, do Copa 2014, que é o frame de turismo pela perspectiva do turista.
Então, o frame vai ser composto de uma definição, como a gente tem ali, né? Um turista visita ou experiencia o contato com uma atração, reconhecida socialmente, geralmente, por apresentar valor histórico ou cultural e ou oferecer recursos naturais ou artificiais. Então, a gente tem um exemplo de uma sentença desse frame, por exemplo, durante a Copa, os torcedores conhecerão o Pelourinho em Salvador. Certo? Os elementos de frame que compõem esse frame são divididos em nucleares, são os 3 primeiros, e periféricos são os demais que podem aparecer. Então, como elemento nuclear, a gente tem a atração, o lugar e o turista, né, o que significa que sem esses elementos não dá para compreender a cena. Se alguém faz turismo, essa pessoa faz turismo em algum lugar e ela está procurando alguma atração. Certo? Ok? Você pode pensar, por exemplo, se não tiver um lugar, não tem turismo. Se não tiver um turista, não tem turista. Se não tiver uma atração, não tem turismo. Eu sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Lá não tem nenhuma atração, lá não tem turismo. Certo? Então, é uma possibilidade bem clara de ver como que o elemento nuclear é fundamental. Bom, uma das unidades lexicais que evoca a noção de turismo é visitar. Certo? Então, o verbo visitar, por exemplo, em sentenças como a que está lá na borda, entre os meses de junho e julho, mais de 300 mil estrangeiros visitaram o país, certo? Nesse caso, eles não visitaram o país numa visita de Estado ou numa visita técnica. Eles visitaram para fazer turismo, certo? Há outros frames na FrameNet que contêm a unidade lexical visitar. Certo? Por exemplo, se eu digo Maria visitou sua avó adoecida, esse visitar está evocando o frame de visita mesmo, não o frame de turismo. A não ser que a Maria tenha um conceito bizarro de turismo, né? Vai visitar a avó adoecida, enfim. Então, quando eu tenho uma entrada lexical, uma unidade lexical, o que eu forneço? Eu forneço a definição para ela naquele frame. Então, que seria conhecer uma localidade específica, geralmente para fins de descanso e entretenimento. E eu digo como é que os elementos de frame se realizam. Então, ali a gente tinha anotado 17 sentenças que aparecem naquela, né, com a unidade lexical visitar no corpus que a gente constituiu. E a gente ainda consegue ver, aqui está a anotação, né, à direita, e ali à esquerda a gente vê os padrões de valência. O que são os padrões de valência? São pareamentos dos elementos de frame, também conhecidos como significado, as suas funções gramaticais e tipos sintagmáticos, também conhecidos como forma. Então, o padrão de valência me mostra como que o pareamento forma-sentido ocorre dentro desse recurso computacional, que é a FrameNet. Então, por exemplo, das 17 sentenças anotadas, em 6 delas, está vendo ali, 6 total, eu tenho, né, a sequência atração, lugar e turista, não necessariamente nessa ordem, a FrameNet respeita a ordem alfabética dos elementos de frame. Então, na hora que a gente vai ler o padrão, a gente tem que ver a função sintática. Eu vou ver, por exemplo, ali que o turista pode ser, em 3 desses padrões, um sintagma nominal com a função de externo, que seria o sujeito. O lugar é um sintagma nominal com a função de objeto direto. E a atração é uma instanciação nula definida. Quer dizer, já se mencionou a atração num outro contexto anterior e eu consigo saber qual é. Né? Para eu poder gerar aquelas sentenças, eu uso uma tela de anotação, então a gente importa as sentenças e marca, né, nas camadas qual é o elemento de frame, qual é a função gramatical, qual é o tipo sintagmático. Né? Então, no mais de 300 mil estrangeiros visitaram o país, eu tenho essas marcações todas ali direitinho. E, quando eu vou modelando os frames, eu crio as relações entre eles. Então, por exemplo, aqui tem um pedacinho da modelagem que a gente está fazendo para a Copa do Mundo. Né? Então, olha só, o turismo por turista é o último frame lá no canto inferior esquerdo, certo? O turismo por turista é uma perspectiva do turismo de atração. O turismo de atração é um frame mais genérico, né, que fala do ato do turismo quando ele é focado numa atração específica. Só que a gente tem a perspectiva do turista, que é quando o turista conhece o lugar, visita o lugar. A gente tem a perspectiva da atração, que é quando ela atrai o turista, traz o turista, oferece ao turista alguma coisa. E a gente tem a perspectiva do potencial turístico. Né? Quando eu digo, por exemplo, assim, Niterói tem um museu de arte contemporânea. Certo? Veja só, eu não falei do turista, necessariamente. Eu não falei que o museu atrai turistas. Eu estou só dizendo qual é o potencial turístico daquele lugar. Então, são perspectivas diferentes que estão marcadas pela setinha rosa.
A setinha azul, por outro lado, mostra subframes. Porque quando uma pessoa está fazendo turismo e ela está no período de estada dela na localidade, que vem depois da chegada e é antes da partida, né, a setinha preta mostra essa relação de precedência, o que está acontecendo? Ela pode ou fazer turismo de atração, então ela está indo ao Rio para ir ao Corcovado, por exemplo, né, ou para ir ao Real Gabinete Português de Leitura, são turismos de atração. Ou ela pode estar fazendo turismo de evento. Por exemplo, a pessoa que viaja para um congresso está fazendo turismo de evento. Né? A pessoa que viaja para a Copa do Mundo e a única coisa que ela vai fazer, sabe Deus por quê, assistir o jogo de futebol, ela está fazendo turismo de evento. Certo? Então, são subframes diferentes das coisas que o turista pode fazer dentro da sua estada. E ainda, há uma relação que a gente chama de uso, que é quando uma determinada cena pressupõe a existência de outra. Por exemplo, o turista ficar no lugar fazendo turismo, ele tem que ter uma acomodação. Certo? Então, se o turismo está naquele lugar, isso pressupõe, se o turista está naquele lugar, isso pressupõe a existência de uma acomodação. Ok? Bom, quando eu vou fazer modelagem multilingüe, quer dizer, né, quando eu vou fazer esse tipo de modelo para mais de uma língua ao mesmo tempo, eu tenho alguns desafios a serem resolvidos. A primeira parte é a gente definir como que a gente vai produzir os recursos multilingües. Então, segundo a Lanneker Hodman, por exemplo, num relatório técnico que ela publicou em 2007, tradicionalmente existem 2 métodos para você produzir um recurso multilingüe. Quer dizer, eu faço toda essa modelagem para o português e aí eu quero fazer essa modelagem para outras línguas. Ou eu quero ligar essas modelagens em várias línguas, como o Google Translator faz, né? Ligando a modelagem que ele tem do inglês para o espanhol, para o português e assim por diante. Os 2 métodos são o merge e o expand, né? São métodos contrários. No merge, o que a gente faz? A gente cria recursos independentes para cada uma das línguas-alvo. Então, a gente cria um para o português do Brasil, outra pessoa cria um para o inglês, outra pessoa cria um para o espanhol. E, depois disso, a gente vai mapear as relações entre os blocos desses 2 recursos e dizendo, olha, isso que eu criei para o português equivale a isso que o fulano criou para o inglês, ou que o Beltrano criou para o espanhol. Qual que é o grande problema? O grande problema é a perspectiva, né? Não necessariamente o objetivo da pessoa que criou o recurso para o inglês era o mesmo objetivo que eu tinha ao criar o recurso para o português. Além disso, né, não necessariamente a metodologia de criação era a mesma. Na Framenet Brasil, para o dicionário da Copa, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, a gente usa uma metodologia bottom-up. Então, a gente lê o corpus, faz contagem das palavras mais frequentes e anota a partir daquelas palavras. Depois de fazer uma anotação prévia, que eu chego naquele modelo do turismo por turista. Então, a Maúcha, que foi minha aluna de mestrado, que fez essa modelagem, fez exatamente isso. Ela leu um corpus, identificou as unidades, fez anotações prévias, chamando as coisas de turistas, de lugar, de atração, mas não necessariamente. E aí, depois, ela identificou padrões e criou um frame. Pode ser, por exemplo, que a pessoa que faz um outro recurso tenha adotado uma metodologia top-down. Quer dizer, ela pensou, como é que o futurismo funciona? E aí, ela primeiro criou o modelo e depois ela procurou as palavras que instanciam aquele modelo. Certo? A outra possibilidade é a possibilidade do expand. Então, o que a gente faz? Cria-se um recurso para uma língua, faça a modelagem, e depois eu uso aquele mesmo modelo para dar conta das unidades lexicais da outra língua. Né? Eu transfiro isso. Qual que é o problema? O problema é que eu posso acabar reenquadrando a língua do outro segundo a minha. Né? Então, na verdade, os 2 têm desvantagens. Os 2 oferecem problemas. Né? E aí, como que a gente vai tentar resolver isso no projeto Copa 2014? Então, o que é esse projeto? É uma parceria interinstitucional entre a UFJF e a Unicinos. Então, a UFJF é a responsável pela modelagem do turismo e da Copa do Mundo, né? Ou, em outros termos, pela modelagem do padrão FIFA. Ele existe e ele é difícil de modelar. E a Unicinos cuida da modelagem do futebol. Né? Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer um dicionário eletrônico, entendida a palavra dicionário em sentido bem lato. Na verdade, quando você lê as definições do que é um dicionário eletrônico, você se surpreende a dizer que qualquer recurso computacional que tenha como objetivo ajudar alguém a descobrir significados em outra língua é um dicionário eletrônico.
Então, não necessariamente a gente tem um foco muito grande sobre, por exemplo, o nosso dicionário tem uma organização de verbete que segue um padrão lexicográfico, um padrão terminográfico. Na verdade, a ideia é criar um recurso que auxilie as pessoas que estão vindo ao Brasil ano que vem para assistir à Copa. Certo? Então, esse recurso cobre esses 3 domínios, turismo, futebol e Copa, né? E ele cobre esses 3 domínios em 3 línguas, português do Brasil, espanhol e inglês. Certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça essa modelagem dos conceitos das 3 áreas, em termos dos frames, da definição das unidades lexicais que evocam esses frames e da anotação de sentenças exemplo nas 3 línguas. Então, a primeira questão com a qual a gente se deparou, né, foi a seguinte: a gente vai usar o método do merge ou o método do expand? Quer dizer, eu vou criar o recurso aqui no Brasil e outras pessoas vão criar em outros países e depois a gente vai fazer esse alinhamento? Ou, né, eu vou fazer essa criação e depois transferir isso para que as pessoas façam o alinhamento. O que acontece é o seguinte: tanto o turismo, quanto o futebol, quanto a Copa do Mundo são domínios cognitivos transculturais. Então, pela própria existência, por exemplo, do padrão FIFA, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, em qualquer lugar. Porque a Copa do Mundo é regida por um documento de 55 páginas, que diz até, pasmem-se, quais são os termos oficiais que a gente pode usar ou não pode usar para se referir a determinados eventos da Copa do Mundo. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada FIFA Fan Fest. A FIFA Fan Fest é um evento de acesso gratuito, em que telões transmitem os jogos, e aí há pequenas apresentações culturais e tal, em lugares definidos na cidade-sede e, às vezes, nas cidades base, que são aquelas que abrigam as seleções, mas que não tem jogo oficial da Copa, por exemplo. Então, toda essa terminologia já está definida. O futebol também é um domínio transcultural. Quer dizer, o futebol que se joga no Brasil, não do ponto de vista da técnica ou da malemolência, ou qualquer coisa do gênero, é o mesmo futebol que se joga em outras partes do mundo. O futebol que se joga na Copa da FIFA, necessariamente é o mesmo futebol. Ele segue as mesmas regras, né? E o turismo, conforme a gente o conhece hoje, é baseado na experiência dos primeiros turistas ingleses lá do século XIX, né, dos Grand Tours e assim por diante. Então, partindo desse princípio norteador, né, o que a gente faz? A gente modela um único frame, que pode ser evocado por itens lexicais nas 3 línguas. Então, para poder facilitar a vida do usuário, a gente cria cópias de cada frame nos 3 idiomas, para que ele possa ler a definição na língua dele. Certo? No português do Brasil, no inglês ou no espanhol, né? E a gente faz o alinhamento dos recursos no nível das unidades lexicais. Então, quando eu tenho, né, um frame como o frame do turismo por turista, por exemplo, que a gente já viu, né, eu posso ter uma sentença anotada nesse frame em português, então os turistas podem apreciar obras de arte e visitar, por exemplo, né, o museu com móveis, togas e objetos pessoais de ex-ministros. Ou então eu posso anotar uma sentença do inglês. French tourists arrive from bazaars. Certo? Então eu tenho os tipos sintagmáticos, as funções gramaticais das 3 línguas carregadas lá no dicionário. Basicamente, o sistema do dicionário funciona dessa maneira. A gente criou um item chamado índex linguístico, e esse índex é associado a cada sentença, a cada grupo de sentenças, dizendo se elas são do português, se elas são do espanhol, se elas são do inglês, e isso permite essa anotação. Bom, só que tem um problema, né? O fato do turismo, da Copa e do futebol serem domínios transculturais não significa que as línguas tratem esses domínios da mesma forma, que os padrões de lexicalização sejam os mesmos. Então, por exemplo, como que a gente resolve discrepância de valência? A gente pode pensar que, no cenário do turismo, desfrutar de uma atração e enjoy an attraction são traduções, são equivalentes em algum nível. Só que, na verdade, do ponto de vista sintático, eles não são equivalentes. E, além disso, eu tenho que resolver discrepâncias de background, quer dizer, qual é o frame que está por trás? Né? Que é o caso que eu vou mostrar para vocês dos verbos de emoção e de percepção cognitiva. Então, no caso da discrepância de valência, quando eu faço uma amostrinha de 10 sentenças só de desfrutar, eu vejo que todas as 10 têm um objeto regido, né, um complemento regido por de. Certo? E se eu faço uma busca por
enjoy, e notem que ali eu busquei o sujeito sendo visitor, né? Todos os complementos de enjoy que estão na ativa são sintagmas nominais. Ok? Então, se eu fosse fazer um padrão de valência, nas duas línguas ele ia ser diferente. Porque no português ele teria turista, externo, NP, não é isso? Atração ou lugar, um dependente preposicionado. E no inglês eu teria um objeto direto, também sintagma nominal. Esse é o caso mais fácil, porque o mais difícil é um pouquinho pior, né, de lidar, que é a questão das relações que esses frames do turismo, do futebol e da Copa do Mundo estabelecem com outros frames nas várias línguas. Então, quando a gente fez essa abordagem bottom-up, o que a gente percebeu? Que muitos casos, da perspectiva da atração turística, eram feitas com o verbo surpreender ou com o verbo encantar. Então, os corpora especializados de turismo do português não falam assim, o Rio de Janeiro atrai pelas praias. Não, o Rio de Janeiro surpreende pelas praias. Ele encanta pelas praias. E quando você vai para os corpora do inglês, se você dizer que Rio surprises the tourist, não dá. Não faz sentido. Né? A mesma coisa diz respeito ao verbo conhecer. Os turistas brasileiros, eles conhecem o quarto onde se suicidou o Getúlio Vargas. Certo? Mas os turistas do inglês não get to know the room in which Vargas committed suicide. Né? Os turistas do inglês podem até get to know alguém. Certo? Uma equipe, as pessoas, mas eles não conseguem usar o get to know, conhecer, para lugar. Né, para uma parte da atração turística, por exemplo. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado num algoritmo do Copa 2014, que busca, dentro de um mesmo frame, as unidades lexicais que têm padrões de valência semelhantes com os que são encontrados nas outras línguas. Não significa iguais, são semelhantes. Então, a gente tem umas funções sintáticas proeminentes, tipo sujeito, por exemplo. Quem está na posição de sujeito diz muito sobre a perspectiva daquele frame, né? Sugerindo, então, uma estrutura sintático-semântica mais próxima entre as línguas. O que, no final das contas, me daria equivalentes de tradução, às vezes não muito óbvios, mas que, pelo menos, respeitam a mesma estrutura. E o estabelecimento de relações interlinguísticas ad hoc, quer dizer, ao invés de o pesquisador dizer, olha, este verbo é equivalente a este. Né? A gente só faz isso em último caso, né? Principalmente nos frames que identificam entidades. Porque se eu, por exemplo, crio um frame para os vários participantes do jogo de futebol, o juiz, o bandeirinha, o goleiro, eles vão aparecer em sentenças em contextos sintáticos muito semelhantes. Porque eles vão ser sujeitos, ou eles vão ser objetos, ou eles vão ser complementos. A gente não vai conseguir muito bem tratar disso por padrão de valência. E aí eu volto para aquelas duas questões, né, da adequação. A solução que a gente propõe funciona como esperado? De fato, sim. Né? Por quê? Se a gente olhar o corpus e olhar as sentenças que a gente já anotou, a gente vai ver que conhecer tem como equivalentes mais próximos do inglês visit e see. E aí, se eu vou em um corpus do inglês e procuro visitors visit, ou visitors see, ou tourists visit, eu vou encontrar sentenças bem parecidas com aquelas que eu tenho em português. Né? E ela respeita os princípios teóricos fundadores do modelo, também ela respeita. Por quê? Porque a gente reconhece que o conceito de equivalência de tradução depende do contexto. Que a modelagem acaba respeitando a noção de polissemia, de perspectivização do significado, dos reenquadramentos culturais, porque ela não força traduções. Né? Talvez se você tivesse buscando, como outras ferramentas da FrameNet já fizeram no passado, como é que eu faço o alinhamento? Eu olho no dicionário qual é o primeiro significado que tem da outra língua. Bom, o primeiro significado para surpreender é surprise. Então, se eu fizesse essa busca, né, confiando num outro recurso que não foi pensado dentro da ótica da semântica de frames, eu poderia ter um problema na equivalência de tradução. E aí, quais são os desdobramentos futuros? O Copa 2014 não é um tradutor automático, na verdade, ele fornece para o consulente a cena que ele está buscando, e sentenças parecidas, não são sentenças traduzidas, mas ele tem potencial para resolver esse probleminha que talvez possa ter passado despercebido. Quando eu digo que a Dilma deve indicar novos ministros no fim do ano, eu estou falando de possibilidade. Quando eu digo que Dilma must appoint new ministers, eu estou falando de obrigação. Né? E aí o modelo lá do Google, que olha
a equivalência de deve e must ignora a perspectiva que está sendo adotada e que depende de uma série de questões, inclusive pelo fato de que aquela sentença é uma manchete de jornal, por exemplo. Né? Então, do contexto em que ela, de fato, ocorre. Com isso, o que a gente pretende fazer, pós-Copa do Mundo, é avançar na pirâmide da tradução por máquina. Essa pirâmide foi também proposta pelo Knight e pelo Cohen, e o que ela mostra é o seguinte: a grande parte dos tradutores automáticos funciona na base da pirâmide. Eu pego palavras da língua fonte, acho as equivalências da palavra da língua alvo e crio uma cadeia. Fica ruim. Certo? É aquela primeira geração de tradutores que ninguém conseguiu usar para nada. A segunda geração agora, que é essa do Google Translator, por exemplo, faz o quê? Eu vou até a sintaxe da língua fonte, faço uma análise sintática com um parser automático e substituo isso por palavras da língua alvo. Então, como eu tenho também um modelo da sintaxe da língua alvo, a tradução fica um pouco melhor. É o caso da sentença da Dilma. Você não diria que há ali, naquela sentença, um problema de gramática, há um problema de semântica. Né? Como o modelo da FrameNet usa frames como interlíngua, ele consegue, na verdade, preencher a pirâmide inteira. Por quê? As palavras da língua-fonte se organizam numa sintaxe, que é o padrão de valência, que, por sua vez, está mapeado para uma semântica. Se eu consigo modelar e alinhar esses frames todos, eles são uma interlíngua, uma representação intermediária, e aí eu posso fazer o caminho de baixo de novo. Identifico os elementos de frame na língua-alvo, como eles se realizam sintaticamente, quais são as palavras que os evocam. Então, essa é a proposta de desenvolvimento para os próximos 15, 20 anos, mais ou menos. É isso. Obrigado. A questão da subjetivação e intersubjetivação. Sempre fiquei achando que, embora saber fosse cognitivo, e é um verbo cognitivo, ele tem uma certa objetividade quando a gente diz eu sei que. E você falou em intersubjetividade. Eu fiquei assim meio surpreendida com isso, né? Porque o inter, para mim, suporia sempre alguma coisa de uma intervenção mais direta nesse interlocutor. E saber parece, embora seja cognitivo, ele parece muito objetivo, por outro lado. Então, como é que fica essa questão de uma relação entre objetividade, subjetividade e intersubjetividade? É interessante essa pergunta, mas eu acho que justamente a intersubjetividade, por ela ser mais verificável, né, por ela ter essa característica, ela pode sinalizar para uma suposta objetividade. Né? Talvez seja isso. Né? A sensação de que se eu compartilho de alguma coisa cognitivamente e o outro também, que, na verdade, é isso que a gente constrói como realidade. Né? Porque a linguística cognitiva se baseia numa corrente filosófica que é o realismo experiencialista. Né? Então, a ideia não é que a realidade não exista. Né? Não se chega a imaginar, não, a realidade não existe, nós é que construímos tudo cognitivamente. Porém, essa realidade que existe, nós só acessamos, só temos acesso a ela através da nossa construção cognitiva. Né? Então, na verdade, o que a gente chama de realidade é a nossa construção cognitiva da realidade. Não precisa ir muito longe, é só a gente pensar nas cores. Né? O nosso aparato perceptual não percebe, por exemplo, o infravermelho, enquanto que as cascavéis percebem. Né? Então, a gente não vê tudo que existe. Né? A gente vê com base na arquitetura do olho humano. Como essa arquitetura é muito semelhante, né, entre os seres humanos, a gente acha que as cores são a realidade, as cores que existem são a realidade, mas, na verdade, é a construção. Então, eu tenho a impressão de que o que é intersubjetivo acaba dando essa ideia de ser mais objetivo. Mas gostei da pergunta, nunca tinha pensado. Eu vou pegar carona na pergunta da professora Mariângela, porque eu também fiquei bem interessada na apresentação.
e sobre a diferença entre os verbos, e também eu fiquei prestando atenção a como era descrito o saber e como era descrito o verbo achar nos tempos, né, como muda, né, quando é passado. E aí, a partir de outro lugar teórico, eu relacionei com a classificação dos verbos em relação às pressuposições que eles produzem, como factivos, contrafactivos, enfim. E quando a professora Maria Ângela perguntou pela intersubjetividade, eu perguntei, bom, é verdade que traz também o verbo saber o ponto de vista do ouvinte, mas não é do ouvinte interacional, não é aquele que está na minha frente. Então, não é uma intersubjetividade sustentada na interação. Para que o saber funcione projetando, digamos, essa suposta verdade da completiva, eu tenho que pressupor que esse ouvinte são todos os ouvintes possíveis, né? Então, senão, não consideraria que é verdade o que segue, né? Ou se é contrafactivo, como achar no passado, né? Achou que era, sei lá, bonita, né? Eu tenho que pressupor que todos os ouvintes possíveis são contrários à ideia de que ela era bonita, né? Então, é uma noção de intersubjetividade que ultrapassa a relação interacional e que ultrapassa essa questão situada, digamos, dessa interação, que pressupõe, digamos, um ouvinte ou mais genérico, ou da língua, ou outra figura, digamos, de sujeito com o qual se relaciona para construir essa intersubjetividade. Por isso, talvez, a questão da objetividade, né? Se todo e qualquer um poderia compreender desse modo, então... Mas a questão é que todo e qualquer um, mas incluindo também, né, aqueles que estão ali na interação. Né? Agora, o que eu acho interessante é a construção cognitiva disso, porque numa interação específica, você pode dizer para alguém, você sabe que você está errado. Né? Quando, na verdade, eu acho que você está errado. Né? Mas quando você diz você sabe que você está errado, você está construindo, né, como algo cognitivamente compartilhado ali na interação. Mas é claro que, né, o saber envolve para além da interação, mas não exclui. Né? Então, por isso que eu acho que a gente pode fazer essas construções locais, que independem dessa coisa mais geral também. Malu, você falou em meso-construções. O que seria a macroconstrução sua, então? Eu pensei numa coisa X, ser, entre parênteses, que, mais X e K. E o que você tem depois ali não é bem um verbo que é infinitivo, né? Você chama de verbo? Não, quando eu falo foco ser, porque eu queria dar conta do fato de que esse verbo ainda apresenta marcas de número e pessoa, e tempo e modo, em correlação com outro verbo. Para mim, a macroconstrução é a macroconstrução de foco, que inclui outras coisas além da clivada. A Beatriz, por exemplo, defende que as orações parentéticas que ela estuda são um tipo de marcar foco. Eu acho que certas topicalizações também têm a ver com foco. Então, para mim, a macro é bem mais abrangente. Por isso que as clivadas ficam no nível da meso. E elas se confluem junto com outras que não passam pela clivagem. Agora, obrigada por ter feito essa pergunta, porque eu disse o seguinte, que eu comecei falando que eu ia usar intercambiavelmente, e no final ficaria claro, né? Eu esqueci de falar isso, e você me deu a oportunidade de falar. Então, no nível micro, eu tenho cada construção, eu tenho aquelas 9 que eu identifiquei, que tem ou a palavra que ou o verbo ser. Né? No nível meso, eu defendo que as pseudoclivadas e as outras, e a foco ser, para mim, ainda é um enigma. Mas no nível macro, são outras construções. Aí, como é que uma modelagem dessa dá conta ou se dá conta de uma coisa do tipo, aquela mulher é padrão FIFA, que não tem nada a ver com... Sim. Então, na verdade, tem uma... Eu me lembro de ter participado de uma discussão para a modelagem do adjetivo normal, em inglês. E aí, quando você... Para o português também funciona muito bem. Você pensar em o que é uma coisa normal. Por exemplo, um elefante normal é muito diferente de um clima normal.
Porque um clima normal é um clima esperado. Um elefante normal não é um elefante esperado. Né? Você não espera um elefante. Certo? Então, na realidade, o que ocorre, Mariângela, é que a FrameNet ela foi pensada, como eu, né, mencionei no início, ela está ligada à semântica de frames, que, por sua vez, é uma derivação de enviesamento mais cognitivista californiano da gramática de casos que o Fillmore vinha desenvolvendo em 67. E quando ele desenvolve a gramática de casos, ele faz um estudo do predicador por excelência, que é o verbo. Então, na verdade, quando a gente fala de perspectiva, né, da organização dos padrões de valência dos elementos de frame e tal, isso funciona muito bem para verbos, isso funciona relativamente bem para aqueles adjetivos que pedem complemento, então responsável por exemplo, e para aqueles nomes predicadores, tipo destruição, a destruição da cidade pelo monstro, por exemplo. Né? E aí eu consigo trabalhar com essa anotação e com a marcação do padrão de valência de forma bem tranquila. Mas se o frame não codifica necessariamente um evento, se ele é um frame que codifica uma entidade, se ele é um frame, por exemplo, que está modelando uma característica, a gente começa a enfrentar problemas. Né? E onde que reside a maior parte desses problemas? No fato, como você disse, da mulher padrão FIFA, ou queremos hospitais padrão FIFA, né, e assim por diante, que é aquele frame que emerge no contexto. Até uma proposta em discussão na FrameNet, ela tem como iniciadores um pouco a Eve Switzer e o Michael Ellsworth, que é um doutorando dela, de a gente tentar, de alguma maneira, criar um mecanismo de modelar esses domínios cognitivos locais. Quando a Lilian fez no slide a distinção entre MCIs e frames, como domínios cognitivos estáveis, né? E o espaço mental como domínio cognitivo construído localmente, né? Nessa hora em que você fala da mulher padrão FIFA ou do hospital padrão FIFA, você está buscando, na verdade, informações do frame do que é o padrão FIFA para a Copa, né? E do que é um hospital naquele enquadramento, do que é uma mulher naquele enquadramento. Hoje, a FrameNet não consegue resolver essas questões usando um modelo que respeite os princípios teóricos fundadores da modelagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, como a modelagem é programação, se o seu, igual o padrão FIFA, é muito recorrente, já tem mais ou menos uma coisa esperada, você pode enganar o modelo, entendeu? Né? E programar para ele te dar a resposta que você espera. Mas, na verdade, a gente ainda não tem hoje uma forma de modelar esses domínios cognitivos que se constroem localmente. Isso tem sido esse objeto de investigação de uma tese de doutorado que a Margarida está orientando. Né? De ver como que a sequência de unidades num contexto, às vezes, evoca um frame total que é totalmente diferente, né, daqueles outros frames evocados por cada L separadamente. Para minha colega Malu, porque durante a apresentação você deixou uma perguntinha ali do princípio da não sinonímia, né? E eu achei muito interessante aquelas duas construções lado a lado. Se eu não me engano, quem sofre é a gente que sofre. E eu continuaria dizendo que não têm o mesmo significado. É claro que são significados muito aproximados, mas eu fiquei pensando se a segunda, porque a primeira focaliza o agente, não é isso? A segunda, eu fiquei pensando se ela não focalizaria, na verdade, é uma estratégia quando você quer colocar duas coisas em proeminência. Né? Então, tanto o agente, quer dizer, não quer deixar de colocar o agente em proeminência, mas também colocar o sofrimento, o fato de sofrer. Né? Pode ser, só uma... Eu acho muito instigantes esses exemplos que são dados pelo falante. Agora, em termos formais, o constituinte focalizado é o mesmo. Em termos formais, é o mesmo. É a palavra agente. Então, mas o Tiago sabe como eu gosto do princípio da não sinonímia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sou confrontada com esses dados que não são raros. Mas eu só queria falar que, em termos formais, é a gente, nas duas estruturas.
ela que vem contígua ao verbo ser.